Ricardo, como é que você tá? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, E aí, Ricardo, hoje no oitavo episódio da oitava temporada já. Passou, né? Passou verdade. rápido. E aí, quem que a gente trouxe hoje, Ricardo? Hoje a gente trouxe um grande professor, administrador, né, que tá dirigindo o setor da educação da Fundação Padre Albino, tá? Legal. Ele que vem de São Paulo, tem uma experiência vasta em administração, em educação, e ele veio contar um pouquinho da experiência que cuidar da educação de uma entidade tão grande, tão nobre como a Fundação Padre Albino, tá? Muito obrigado por ter vindo, professor. Pode se apresentar. Muito bem, obrigado, doutor Daniel, doutor Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Tá sendo uma noite emocionante, né? A gente teve a tarde ali do Jogo do Brasil, até fazendo uma brincadeira antes de começar a conversa. Minha esposa, ela é descendente de japonês, né? E eu brinquei com ela, olha, primeiro tempo você torce pro Japão, mas segundo tempo tem que ser o Brasil, né? E deu tudo certo, foi com bastante emoção. E espero que a gente tenha uma noite prazerosa aqui para a gente poder falar um pouquinho de educação, falar um pouquinho de futuro, né, do propósito da Fundação Padre Albino, né, desse legado tão bonito que o Padre Albino deixou para Catanduva e região, e espero contribuir com a expectativa de vocês. Perfeito, professor. Professor, estar aqui com você hoje é realmente importante, né? Para a educação de Catanduva, para a educação na fundação e formação de profissionais, né? Mas isso já faz tempo que vem acontecendo, né? Dá uma pincelada na sua vida. O professor aqui, o Ricardo já falou um pouquinho, mas conta pra nós. Como foi a vida do professor Bruno até chegar a Catanduva? Muito bem, doutor. Você sabe que a gente já conhecia, a gente que é da área de educação, a gente já conhecia a história da fundação, assim, de acompanhar o mercado e o setor educacional, e acompanhar um pouquinho a área da saúde, até porque a fundação e a Unifip, o centro universitário, são instituições muito reconhecidas no setor, né? E eu estou vindo de São Paulo, Daniel. Eu trabalho com educação há mais de 25 anos já, minha vida toda e minha experiência sempre foi na área de educação, né? E eu sempre trabalhei nos três pilares da educação, ou como professor, né? Responsável ali por algumas disciplinas da área de gestão, na área de comunicação, em algumas instituições de São Paulo, ou como prestador de serviço, né, para algumas instituições de ensino. Então aqui eh, o centro universitário, a Unifip, o colégio na qual nós estamos aí trabalhando em conjunto com vocês. Esse é o 10º grupo de educação que eu trabalho, que eu atuo, ou como empreendedor, né? Já tive a barriga no balcão ali como empreendedor, aonde durante um período eu tive uma escola preparatória para concurso público e também cuidei da pós-graduação da Universidade de Taubaté, da Unital, né? Então, durante 5 anos eu cuidei dos programas de pós-graduação da Unital. Durante 3 anos cuidei de uma escola preparatória para concurso e o restante foi instituições de ensino como diretor, né, responsável pelo grupo de educação. Legal. O- Diante assim da sua experiência, diante da sua trajetória fantástica, né? O que te atraiu vir para Catanduva? Primeiro assim, O senhor é doutor paulistano. paulistano, né? Paulistano, né? Dentro dessas minhas experiências, doutor, eu tive uma experiência em morar durante 3 anos em Primavera do Leste, que é uma cidade que fica a 300 quilômetros de Cuiabá, né, onde eu fui diretor da Unic, Universidade de Cuiabá, lá em Primavera. Também atuei como diretor em Indaiatuba, na cidade de Indaiatuba, né, da faculdade Anhanguera em Indaiatuba e na faculdade Anhanguera de Valinhos também. E eu me encantei, né, me apaixonei pelo interior de São Paulo, né, pela vida no interior. Mas eu acabei voltando para São Paulo, né, devido à demanda de trabalho, devido a outros convites, mas ficou aquela vontade de voltar para o interior. E quando eu tive a oportunidade de receber ali o convite para trabalhar em uma instituição tão reconhecida como a Fundação, com um propósito tão bonito deixado pelo legado do Padre Albino e pelas pessoas que continuaram esse propósito, né? Que foi uma conversa que a gente começou há um tempo atrás, onde conheci todo o conselho de curadores, o conselho de administração, que são profissionais que altamente respeitados, né? Que cuidam da história da Fundação com muito tato e muito cuidado. Realmente me encantei pela história e eu vi que era uma oportunidade de a gente transformar um pouquinho do nosso conhecimento para levar continuidade a essa história tão bonita, construída pelo Dr. Daniel, como uma grande referência da biomedicina, os professores da faculdade, e eu vim para contribuir, ser mais um aí dessa história para poder levar a educação de qualidade para Catanduva.
Legal. É interessante, né? Por exemplo, né, a gente olhar para uma trajetória dessa, né, Ricardo? E imaginar o que que tem por detrás desse paletó, desse rosto, assim, eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas, né? E assim, fala pra gente com bastante clareza, qual é o seu perfil de gestão, o professor? O que que te cativa, o que que não pode faltar na sua mesa de trabalho? Muito bem, Daniel. Você sabe que eu sou o primeiro neto da família que cursou uma graduação, uma faculdade, né? Eu sei o quanto que a educação ela pode transformar vidas, né? Acho que muitas pessoas, né, e a fundação tem um papel social muito importante, né, com políticas institucionais de fornecimento de bolsas, né, de apoio social. E eu acho que o que não pode faltar, né, é proximidade das pessoas, né? Eu acredito muito que a gente como líderes, né? Nós como líderes, a gente pode ter a melhor ideia possível, né? Sim, Para poder implantar um projeto legal, mas no final são as pessoas que fazem as coisas acontecer, né? E quando a gente fala de pessoas, tanto os professores, os médicos, como temos aqui o Dr. Ricardo, que é um grande nome no curso de medicina, mas também os alunos, né? Você sabe que muitas vezes a gente tem algumas ideias nos cursos para implantar, mas se o aluno não abraça, não não acontece, né? funciona. Eu pego até o próprio o exemplo do seu curso, né? O seu curso de biomedicina, que hoje é uma referência em Catanduva, né? É, e a gente vê o quanto que os alunos têm o prazer de estar lá, né, e falar que é um aluno da Unifip. Então, é uma coisa que é inegociável, que não pode faltar na minha mesa, não é que não pode faltar, mas que eu não deixo de lado, é ter tempo para as pessoas. Eu acho que tempo para as pessoas, a gente tem que ter uma organização para poder ouvir, Perfeito. estar próximo e levar um pouquinho aí dessa parceria para todos, né? Perfeito, professor, perfeito. Professor, em relação a gente sabe que a fundação, ela é uma coisa já consolidada, né? Sim, Inclusive está fazendo esse ano 100 anos, né? 100 anos. 100 anos, Sexta-feira comemorou 100 anos, cortamos um bolo lá nas fantástico. diretorias, nas Sim. áreas, né? E a gente programou um calendário de comemorações, né? Que vai até o final do ano e que, sem dúvida alguma, está sendo um momento muito rico, né? Para até relembrar algumas histórias, né, Daniel? Sim, Que é sempre bom a gente trazer, né? E mostrar para a sociedade o quanto que a fundação teve um papel participativo, né, na construção da sociedade de Catanduva e também da região, né? A própria Covid marcou muito a fundação, né? Então, quando a gente conversa com muitos profissionais ali da fundação, a gente percebe o quanto que cada um teve um papel importante sim. nesse processo. Então, esse ano é um ano muito importante para a gente, que logicamente a gente comemora sempre, mas esse ano está sendo marcante realmente. E assim, diante disso, de uma estrutura tão consolidada, tão importante, né? Quais são os seus objetivos, seus propósitos na frente, pessoais e profissionais à frente dessa fundação? Muito bem. Falando um pouquinho da educação, né, Ricardo? A gente hoje, o Daniel sabe o que eu vou colocar aqui, a gente tem um problema bom na educação, né, que eu chamo que é a dor do crescimento, né? Hoje a gente, em virtude do trabalho feito por vocês, professores, coordenadores, por todas as lideranças que passaram à frente da educação ali, hoje a gente tem um problema bom ali que é capacidade instalada. Então, hoje na Unifipa não cabe mais ninguém, né? Quando eu digo não cabe mais ninguém, se a gente quiser crescer, a gente vai precisar de novos espaços, né? Mas a gente precisa crescer, né? A gente sabe da importância que tem a fundação e a educação, o crescimento da educação, porque ela tem um papel muito participativo, tanto no social, né, que a gente trabalha nos três pilares, que é o social, a saúde e a educação, ela tem um papel muito importante nesse ecossistema. Então, se a gente precisar crescer, a gente vai ter que buscar novas alternativas, né, novos projetos. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente tem alguns projetos já iniciados para 2027, né, tanto de infraestrutura física como de novos cursos também, né? E quando a gente avalia novos cursos para trazer para a educação, né, a gente teve um cuidado de ter um tato muito grande de trazer cursos que estejam ligados à história também da fundação, né? Logicamente que tem uma necessidade no mercado, né, que o mercado vem demandando esses cursos, mas a gente sabe que alguns cursos são estratégicos
para a saúde, para o social. Então, a gente vai sair para o ano que vem, por exemplo, com um novo curso de terapia ocupacional, um novo curso de fisioterapia, um novo curso de serviço social, e dois novos cursos que estão totalmente ligados à nossa história, né? Que é o curso de Ciências Contábeis, uma vez que o curso de Administração e Direito é um curso extremamente tradicional, né? Ali no Campo São Francisco, e faltava essa cerejinha ali, que é dos três pilares, que é a Contábeis. E a gente entende também que a Unifipa, né, e o Centro Universitário, ela é uma faculdade jovem, né? A gente pega nosso público, a idade média do nosso aluno, ele é uma idade média entre 20 e 25 anos, e faltava a gente pisar na tecnologia, né? Ter um pezinho na área de tecnologia. O Daniel, que é um cara sempre antenado, né? Sempre quando a gente fala de IA, ele é o primeiro a levantar a mão e trazer alguma ideia, alguma proposta. A gente falou, puxa, com um público jovem, com uma demanda de mercado cada vez mais latente, né? Com o mercado cada vez mais aquecido, por que não? Por que não Sim. experimentar um curso na área de tecnologia? A gente sai com um curso na área de tecnologia para o ano que vem também. Então, tem 5 novos cursos previstos para Caramba, 2027. isso é em primeira mão. Isso aí não está divulgado ainda, né? Não, a gente é porque toda instituição de ensino ela tem os bastidores, né? Que o Daniel muito bem conhece, que é o processo burocrático que a gente tem que dar satisfação, vamos dizer assim, para o Ministério da Educação, né? Então, a gente, como centro universitário, nós temos autonomia universitária para poder abrir novos cursos. Mas mesmo com a autonomia universitária, existe um processo regulatório que é importante, que é interno e junto ao MEC. Então, e até pela própria estrutura da fundação. Então, o primeiro passo, a gente aprovou isso no Conselho de Administração, onde foi aprovado com unanimidade, né, a ideia, a proposta. Passamos isso depois para a aprovação do Consune, que é o conselho da Unifipa, né, formado por professores, pelo nosso reitor, que é o nosso professor querido Dr. Luiz Rossi, né, que faz parte do conselho. Foi aprovado pelo Consune, e agora a gente está na fase de preparação dos documentos, que é o projeto pedagógico, né, que é a parte documental que precisa protocolar no MEC. Então, finalizando essas etapas, a gente vai vir com uma campanha institucional, que a gente vai trazer a área de comunicação para poder soltar isso para a sociedade Que e bacana. comunicar para a sociedade. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva, porque quando esse ecossistema ele começa a se diversificar, são mais oportunidades também para as pessoas, né? Mais oportunidades para quem tem interesse de ingressar naquele curso, para professores, né? Para trabalhos administrativos, para novos coordenadores. Então, a gente acredita muito que a gente crescendo com a educação, a sociedade contadora vai crescer junto com a gente, e isso é muito importante. Sim, né? E a gente vê, né, dentro de algumas reportagens que a gente ouve aí de fora, né? O IDH de Catanduva permite isso, né? O Índice de Desenvolvimento Humano de Catanduva, se você pega, por exemplo, nós temos aqui escolas de ensino médio muito boas, nós temos uma qualidade educacional muito boa, a saúde em Catanduva ela é muito boa, né? Então, permite isso, né? Professor, eu vou fazer uma pergunta assim que eu fiz a mesma pergunta pro Valiati, né? Legal. Se você pega, por exemplo, a medicina, nota 5 no MEC, 5 ENAMED. Nós temos a pedagogia agora com 5 no ENAD. Nós temos a enfermagem com 5 no ENAD. Nós temos a educação física com 5 no ENAD. E todos os outros demais cursos com nota 4. E se Deus quiser, a biomedicina também vai estar com 5 no próximo ciclo, né? Como manter o sarrafo nesse nível? Doutor, é um grande desafio. É um grande desafio. Antes de responder essa pergunta, uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Catanduva, quando você cita o IDH, né? A gente percebe que muitas vezes a característica de uma cidade, muitas vezes do interior de São Paulo, para alguns alunos que saem do ensino médio, muitas vezes é fazer um cursinho, né, para poder estudar numa instituição fora, Sim. né, buscando uma formação fora da cidade. E a gente começa a perceber que hoje o centro universitário, a Unifip, é a primeira opção da família, Sim. né? Antes de pensar em ir para fora, é a primeira opção em ficar em Catanduva, inclusive recebendo alunos de fora das 19 cidades onde tem zona de influência o nosso centro universitário. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu confesso que dá um friozinho na barriga, né? Dá um frio na barriga, mas quando a gente tem ao lado grandes profissionais, né? Que trabalham por amor ao que fazem realmente, né?
por amor à educação, amor ao propósito, as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis, mas não são fáceis, Não. né? Tem que ter muita seriedade, né? Seriedade com o processo, seriedade com as pessoas, seriedade e respeito com os alunos, né? A gente percebe que a gente nos permite ser cobrado pelos alunos, que muitas instituições de ensino, quando é cobrada pelo aluno, fica um pouquinho de vaidade. Puxa, não deveria estar sendo cobrado. Não, o aluno, ele é a nosso propósito. E a gente escuta muito os nossos alunos. Sim. Vocês escutam muito os nossos alunos, né? Então, aquilo que é trazido como ideia, como necessidade ou como ponto de melhoria, realmente a gente sempre tenta agregar dentro do nosso processo de evolução. Então, é um desafio, né? Mas acho que a responsabilidade é grande, é dada para quem realmente tem capacidade para atendê-la. Então, eu tenho certeza que a gente vai manter esse índice de qualidade. Eu tenho certeza, professor. Tenho Vamos sim, certeza. vamos sim. A fundação, ela tem uma força, assim, descomunal, né? Ela tem uma estrutura, uma força, uma representatividade, né? Diante da sociedade. O que que é o principal pilar para dessa força? Você acha que é o corpo docente? Você acha que é a tradição? Ou o trabalho junto à comunidade? Ou um pouco de cada coisa? Última pergunta, Ricardo. Eu vou te responder falando um pouquinho da educação, tá? Logicamente, daria para a gente falar um pouquinho da saúde, da assistência social, mas falando um pouquinho do que eu observo na educação, trazendo um pouquinho ali para o âmbito do que eu vejo no dia a dia. A gente que está nessa estrada há um tempo, né, de educação, a gente percebe que o candidato a estudar, o aluno que quer estudar, quando ele busca uma instituição de ensino, são três pilares que ele leva em consideração para ele poder estudar, né? Então, primeiro, o professor, a qualidade do corpo acadêmico, do corpo de professores, a infraestrutura da universidade, né, do que ela vai oferecer durante a jornada dele acadêmica, né? E terceiro, a marca da instituição, né? Porque falando um pouquinho desses três pilares, a marca, a partir que você colocou a sua formação no currículo, é que nem casamento, você vai levar para o resto da vida, né? E a marca Unifipa, a marca Centro Universitário hoje, ela é uma marca extremamente tradicional, com mais de 50 anos, por exemplo, na medicina, né? Onde ela tem uma zona de influência em mais de 19 cidades da região. Então, quando o aluno ele faz uma graduação na Unifipa e ele se apresenta ao RH, se apresenta a uma empresa para participar de um processo seletivo, ele não precisa se explicar por onde ele formou, né? Não precisa justificar da onde é a faculdade, porque já é uma marca Sim. muito bem consolidada. Então, a marca ela é um dos pilares de qualidade da fundação. Quando a gente pensa em professores, né, o que, que a gente observa dentro do cenário do nosso corpo de professores? Trazendo para um linguajar um pouquinho informal, o nosso professor é um profissional que já tomou muita pancada no mercado de trabalho, vamos dizer assim. É a pessoa que sabe o caminho das pedras para poder passar e transmitir para o aluno. Então, o aluno, quando ele entra na faculdade, ele se visualiza como futuro na profissão, no professor. Então, são professores que, logicamente, ele tem na academia a sua formação, com professores mestres, doutores, né? Grandes formadores, né? Mas que também tem uma parte prática muito grande, né? Vocês, como profissionais da área de saúde, sabem que a teoria ela é importante, mas o que vale é o bisturi na mão para o médico, é o dia a Protocolo. dia ali da profissão. Então, como nós temos ali os hospitais e escolas, que é onde tem uma possibilidade muito grande de aprendizado, acaba contribuindo para isso. E a infraestrutura, né? Anualmente, nós fazemos um trabalho de investimento em infraestrutura, né? Uma coisa que nós procuramos não economizar é a infraestrutura. Ou trazendo tecnologias que estão na vanguarda em cada linha de formação, né? Em cada curso, né? Ou investindo em pesquisa, onde nós temos ali a nossa pró-reitoria de pesquisa, liderada pela querida professora Ana Paula Girol, que é a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, e investindo muito em laboratórios. Então, nós estamos agora inaugurando dois novos hospitais. Então, no Hospital Padre Albino, por exemplo, um dos andares será exclusivo para o curso de medicina, né? Onde teremos salas ali de aprendizado, de coworking para os alunos da medicina. Aqui no Hospital Emílio Carlos, também teremos lá a sala de simulação realística, né? Onde teremos investindo também nessa infraestrutura. Para os demais cursos, o curso de agronomia, por exemplo, nós estamos investindo, já começamos agora esse ano,
a área de experimento agrícola, né, com estufa, com toda a área de plantio. A área de educação física, sou suspeita a falar, né? É um Sim. dos cursos que mais movimenta ali na faculdade. Então, todos os cursos, anualmente, nós fazemos um trabalho junto aos coordenadores e eles, não é que são chatos, né? Eles são exigentes e a gente cobra para que eles sejam exigentes, Uhum. né? Levantem a mão e nos digam o que vocês precisam, né? Porque aquilo que a gente tem de retorno dos alunos, a gente procura reinvestir na própria educação. Entendi. Legal. Tá E bom. assim, professor, pegando o gancho, né, do corpo docente, que realmente a diretoria, a Unifipa valoriza mesmo, e isso a olhos vistos, o quanto vocês se preocupam com a gente ali a todo momento, perguntando, fazendo nós participar de tudo isso, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Como que de repente você gostaria que um professor te abordasse, né? Por exemplo, falar assim, Bruno, eu quero fazer tal curso. É possível isso hoje na Unifipa? Boa, Daniel. O incentivo ao estudo, a gente sabe que o professor, logicamente, eu brinco assim, que o momento que nós que somos professores, né, estou diretor, mas eu sou professor, a gente aprende diariamente, né? Sim. Para a gente poder ensinar, a gente tem que se renovar, a gente tem que estudar muito. Mas, logicamente, absorvendo outras práticas, outras culturas, outras linhas de formação, essa curva de aprendizagem do aprendizado nosso, ela tende a se diminuir, né? Então, sim, nós temos alguns incentivos, né, ali para estudo do professor, tanto para programas de pós-graduação, como programas de mestrado, né? Que faz parte da nossa política interna, que nos gratificam muito, né, dentro dessa jornada. Inúmeros professores hoje da casa iniciaram a sua pós-graduação, seu mestrado, através dos programas de incentivo. Então, o primeiro passo, né, é procurar o professor, no caso, o seu coordenador, né? Sim. Então, o coordenador, a gente fala que dentro da educação, uma das coisas que nós respeitamos muito é a hierarquia, né? Eu falo que o dono do curso é o coordenador do curso, é a referência máxima do curso. A direção, o reitor, o diretor de educação, a gente não contrata, a gente não demite de professor. Quem faz a gestão do curso, quem é o dono do curso, é o coordenador. Então, a melhor pessoa para poder procurar para um incentivo desse é o próprio coordenador, para que a gente possa dialogar e buscar esse incentivo. Mas é um bom ponto, doutor. Perfeito, perfeito. Professor Bruno, em relação à Fundação Padre Albino, eu fiz uns 8 anos atrás, se eu não me engano, um curso de práticas pedagógicas, né? Com o binômio lá, ensino-aprendizagem. Então, eu vejo que a Fundação, na parte educacional, ela tem priorizado, está sempre assim, no que tem mais de moderno em relação ao ensino, né? Então, aqueles movimentos de escola 360, classe 360 graus e tudo mais. Então, assim, vem modificando o que era só o professor falando, projetando e os alunos escutando. Então, já tem, isso daí já está se desenvolvendo bastante na fundação, especificamente na área da medicina, onde eu participo, né, como professor. E aí surge nos últimos anos a inteligência artificial, né? É, o senhor tem já algum projeto em cima de inteligência artificial? Como que a Fundação Padre Albino está se preparando para... Porque eu acho que é um marco da vida, é um marco do mundo, né? O surgimento da IA. Doutor, ótima pergunta, né? Acho que é uma pergunta que eu vou dividir em duas partes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a mudança do cenário de educação, de como o aluno aprende, e depois eu vou vir para a questão da IA, né? Certo. Se a gente for parar aqui para refletir, quando nós fizemos faculdade, a gente pode ter certeza, né, na nossa lembrança, que é totalmente diferente de como a gente ensina hoje, né, como professor na faculdade, né? Eu costumo dizer que hoje, para a gente poder reter o aluno para concorrer com isso aqui, né, É se tornou difícil. muito mais difícil, Muito né? difícil. A gente tem que ser muito atrativo para poder prender o aluno numa sala de aula. E aí eu faço algumas provocações, né, com os professores, com os coordenadores. Eu falo que para você estudar, não precisa ser sério e chato. Dá para a faculdade ser legal, né, falando a linguagem além do aluno, mas com responsabilidade, né? Falando sobre o conhecimento, sobre ciência, sobre educação. Então, a grande provocação que eu sempre faço para a gente mesmo, né, para a gente refletir, como que a gente pode tornar o ambiente universitário um ambiente
que o aluno queira estar no ambiente universitário, né? Que ele não queira estar na internet, que ele não queira estar em outro local social com os amigos e queira estar na faculdade. Então, a gente vem trabalhando alguns conceitos, tanto de pessoas como de infraestrutura, né? A gente tem alguns projetos que o professor Daniel vem acompanhando, que a gente está previsto para o ano que vem fazer algumas modificações físicas no prédio, né? Para que a gente possa tornar o ecossistema da educação um sistema que o aluno queira estar desde a manhã até a noite na faculdade, como, por exemplo, ter uma quadra de beach tênis, ter um salão de jogos para ele poder, no momento antes da prova, poder descontrair um pouco, ter uma sala de descanso, ter comércios, né? Que logicamente a gente não quer ganhar dinheiro com o comércio, mas, por exemplo, você pega o aluno da medicina, né? Que vem de outras cidades, muitas vezes sozinho na cidade. Ele vai sair da faculdade e precisa comprar um remédio. Se tivesse uma farmácia dentro da faculdade, que ele pudesse comprar esse remédio. E se tivesse um mini mercado, né? Que ele pudesse pegar um item lá para ele poder ir lá para a República e poder fazer a sua comida, né? Então a gente está começando a desenvolver alguns conceitos, né, dentro desse ecossistema para que esse ambiente fique um ambiente que atrai e retém o aluno. Muito bem. E aí, quando a gente vem para a questão do digital, da IA, eu estive faz mais ou menos um mês e meio em Rio Preto, onde eu fui convidado para dar uma palestra para o Semesp, né, para os reitores de universidades aqui da região de Araraquara, Rio Preto, estavam os reitores lá e me convidaram para falar para essa galera. E aí a gente começou a falar de IA, né? E a pergunta foi a mesma, Ricardo. E aí, como competir com a IA, né, doutor Daniel? Como competir com a IA? O senhor dá aula há quantos anos, doutor? Acho que quase 15 anos. 15 anos. Você quantos anos? 26 anos. 26 anos. Muito bem. Então, eu acho que ambos viveram o que eu vou contar aqui. E eu já estou na estrada também com o professor há mais de 20 anos também. A primeira vez que eu percebi que foi a primeira onda de mudança foi quando eu estava dando aula numa faculdade. E aí eu fiz uma citação de um livro. Isso ali no final, no início da década de 2000 ali, né? Fiz a citação de um autor de um livro e um aluno levanta a mão na sala, no fundo da sala, e fala: professor, esse autor que você está citando não é desse livro. Eu consultei aqui na internet, é outro autor. Aí eu falei: opa, aqui não dá para escorregar mais, né? Qualquer coisa que eu falar em sala de aula, eu posso ser contestado na hora, porque o cara vai checar a informação na internet. Né? Então, a gente já tivemos a primeira onda, né? Onde nós, professores, éramos autoridades do conhecimento, onde aquilo que nós falávamos naquela caixa fechada da sala de aula não saía dali, né? E até ele ter um tempo para poder buscar informação, muitas vezes até se perdia aquela dúvida, para o momento da era digital, que a consulta estava instantânea. Sim, Muito bem. Aí vem um segundo momento agora que a gente está vivendo, que é IA, sim. né? Onde muitas vezes eu fiz essa provocação para os reitores, né? Que nós, professores, nós falamos o seguinte para os alunos, né? É o discurso do professor. Você tem que ser digital, você tem que ver novas tecnologias, você tem que se atentar à mudança, porque o mercado é disruptivo, as empresas estão inovando, então busquem o conhecimento. Então, a gente prega isso para o aluno. Aí, no momento que vem algo que nos ameaça, a gente fala: pô, aluno, você está fazendo trabalho usando a IA? Então, acho que a narrativa não casa, né, doutor? Não, Sim. Não casa. Então, assim, se a gente prega algo, como que a gente não vai defender algo? Então, acho que a primeira coisa é o seguinte: fazer uma brincadeira, você não pode que o inimigo se junte a ele, né? Então, puxa, como que eu posso utilizar a ferramenta de IA como objeto de aprendizagem para a formação do meu aluno, né? E aí, uma das coisas que a gente vem se preparando, né, que até os coordenadores já começaram a se organizar, é que antes do início de todo o semestre, nós iríamos começar a fazer semanas acadêmicas de workshops, né? E um dos temas que a gente vai trazer para os professores é justamente a questão da IA, né? Como utilizar a IA para a aprendizagem, né? Sim. Porque assim, é uma ferramenta fantástica, né? Que você pode, sem dúvida alguma, agregar muito para o conhecimento. E hoje, se a gente pensar, né, Daniel, qual que é o bem mais precioso da vida de qualquer pessoa? É o tempo. É o tempo. É o Sim. tempo, né? Hoje, a gente chega no final da vida, a gente se perguntar para qualquer pessoa o que você gostaria de ter tido mais? Tempo. Sim. Tempo, né? Então, se tem uma ferramenta que pode nos dar mais tempo para, por exemplo, na medicina,
poder praticar a prática, né? Então, puxa, cortar caminhos, por que não, né? Exato. Então, acho que primeira coisa é baixar a guarda, né? Ouvir o aluno, aprender com o aluno, porque a gente diariamente aprende com os alunos, eles trazem ali algumas novidades, né? Para que a gente aprenda. Então, é, eu vejo que a IA não vai ser um problema para o profissional, vai ser um problema para aquele profissional que não utilizar a IA, né? Sim. Então, mas a gente percebe que existe um freio de acomodação, mas agora as coisas começaram a andar e está sendo muito bom. Exato, né? É engraçado, né? Outro dia eu tava pensando sobre isso também, né? Porque no ensino médio, os alunos, eles são mais difíceis. Ah, seleciona no ensino médio, né, Dani? Liceu no ensino médio e ensino fundamental 2. No Fundo 2 No Fundo também? 2, é sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, até o quarto ano. Que legal. Vai da molecadinha até lá em cima, né? E eu percebo que eles não aceitam mais pratos requentados. Ah, é. Eles não aceitam. O professor não atualizado é um prato requentado. Uhum. Ele não tem sabor, ele não traz nada de diferente daquilo que ele já conhece. Sim, E a internet, a inteligência artificial, eu acho que vai chegar um momento em que a gente não vai poder mais bloquear. Eu acho que vai começar a ter que educar eles na inteligência artificial. Porque hoje, por exemplo, é quase uma castração digital você falar para eles que eles não podem usar o celular. É uma castração digital. E assim, às vezes eu olho e falo assim, caramba, né? Tô dando aula. Ô, vamos montar um site. Vamos montar, porque assim, hoje a inteligência artificial ela te dá o prompt para você montar ali rapidão. E ali você fala assim, mas como que você vai aprender primeiro a lei de Mendel? Cara, para você montar o prompt, para montar, para ensinar a lei de Mendel, você tem que saber a lei de Mendel. exatamente. Você tem que saber. E outra coisa que eu vejo com a inteligência artificial, muito legal. O grande problema da sociedade é a forma da comunicação que acontece entre indivíduos. Eu acho que muita guerra poderia ter sido evitada se a conversa tivesse sido direta. Manda um prompt mais ou menos para ver se a inteligência artificial acontece. Eu acho que isso vai acabar ajudando a gente ainda nessa conversa direta. Você sabe que você fez uma provocação que eu achei muito legal, de saber fazer a pergunta certa, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu sempre fazia algumas brincadeiras com os alunos, né? Quando você traz um pouquinho pro humor, o negócio funciona bem com o aluno. E eu falava, gente, última aula, aula de revisão antes da prova, eu vou ensinar vocês a fazerem cola. Vamos lá, todo mundo, cada um, vamos organizar a sua cola. Aí todo mundo lá começava a fazer os seus papéis, aí, puxa, eu vou colocar isso aqui que talvez caia na prova, tal. Aí a hora que eles terminavam a cola, cada um individual, eu falei, agora vocês vão pegar essa cola, rasgar e não vão usar mais. Mas olha o quanto que vocês aprenderam. Porque vocês fizeram as perguntas certas para colocar na cola. É O isso. processo de fazer uma cola é um processo de aprendizagem Interessante. Aprendizagem. que você está aprendendo. Então, o processo de saber fazer a pergunta certa para IA é um processo de aprendizagem. Então, é isso que a gente precisa começar a trazer para o nosso ecossistema, para o nosso dia a dia. Sim, sim. Bem legal, Dani. É muito legal. E assim, provocar o aluno. O aluno gosta de ser provocado. Ele não gosta, por exemplo, de chegar lá e sentar e ouvir. Como você fez. Faça uma cola. Ou então chega pra ele e fala assim, ó, não pensa no elefante rosa de bolinha amarela. É, A primeira coisa que vem na cabeça dele é um elefante rosa de bolinha amarela. Então você faz ele participar, jogar pra você, sem ele perceber, simplesmente porque ele tem o prazer de falar, eu fiz. exatamente. Eu fiz. Então, o aluno protagonista, ele vai ser o diferencial daqui pra frente, Ricardo. Ele vai ser o diferencial. Fantástico, né? Ele vai É ser o uma diferencial. verdadeira revolução mesmo, né? Eu acho que é Como isso. a internet foi, depois o Google foi, o WhatsApp foi, a gente está Sim, vivendo, né? E a minha geração, acredito que a gente, né, tem as idades parecidas, como o Daniel também. A gente passou do analógico, né? O bem analógico pro digital rapidamente, em poucos anos, né? E, e a educação também está passando por isso, né? Então, antes, eu acho que o que se levava aí 50 anos para modificar, hoje leva alguns anos, e daqui a pouco alguns meses e alguns dias, né? sim. Então, O que a gente precisa muitas vezes se provocar como profissional, como empresa, como gestores, né? É trabalhar sempre o conceito da ambidestria, né? Sim, O que é o conceito da ambidestria? A gente precisa, logicamente, manter as nossas bases firmes daquilo que a gente construiu como história, né? Nos nossos cursos tradicionais, mas a gente tem que estar aberto às novas tecnologias, ao que está chegando, né? A novos negócios, né?
para que a gente não fique para trás. Sim. A gente percebe que algumas, vamos continuando na educação, né, algumas instituições de ensino, com o intuito de ser tão fiel aos seus princípios e à sua história, que é correto, acaba muitas vezes perdendo oportunidades que vão chegando, né? E a gente conhece em diversos setores, né, que passaram por isso, né? Então a gente pega, por exemplo, lá quando o surgimento da Netflix com a Blockbuster, que era a maior operadora de locação de fitas, né? Ela teve a proposta para comprar a Netflix, não comprou, hoje ficou para trás. A Kodak que ficou para trás. Então, na educação, é a mesma coisa. Puxa, eu tenho meus valores, eu tenho a minha história, eu tenho muito bem consolidado ali tudo que eu construí, mas se eu não for ambidestro, se eu não olhar o que está chegando, se eu não olhar a inteligência artificial, talvez cursos voltados para esse segmento, por isso que a gente começou a ter o pé na tecnologia, começar a trazer a tecnologia para a medicina, para a biomedicina, para a administração, fazer esse ecossistema conversar, a gente pode muitas vezes perder o bonde, né? Vamos dizer Sim. assim, e ficar para trás. Então, essa que é a nossa provocação que a gente vem se fazendo nos líderes ali da fundação, né? Entendi. E é isso mesmo. Cara, passou muito rápido, né? Passou. Passou muito. Já foi? Já foi, cara. Rapaz, Já dá pra foram ficar a noite toda aqui. 50 minutos. 50 minutos de conversa? Passou assim, Tem muito voando, cara. assunto, né? Rapaz, Passou voando. nem deu para falar das fofocas, dos causos de sala de aula, né, É Daniel? nada, só como diz o mineirinho, o trem passou É. rápido que eu nem vi, né? A gente tem que fazer um podcast e abrir para pergunta para aluno. O que vocês querem saber dos professores, boa né? ideia, quem sabe? Né? Quem Sim. sabe, né? Quem sabe? Histórias, você sabe que tem o Jornal do Caer, já viu lá o Já, Jornal do Caer? já. É do Caer, tem É o... Diretório, né? não, tem Da Atlético. da Atlético, tem um jornalzinho lá. E aí eu peguei as últimas edições, tem coisas fantásticas ali que a turma brinca. Hipócrates, né? De repente a gente trazer essa galera aí para fazer Com certeza. uma pergunta dos alunos, né? Isso, de Uma repente. Muito coisa bom. mais disruptiva, né? Acho que dá pra. Tem muito assunto. Tem muito assunto. É isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, então, para fechar com chave de ouro, né? Uma frase que representa o futuro da Unifipa para você. Uma frase que representa o futuro da Unifipa para você. É lógico que É. o futuro vai ser você. Sim. Eu vou falar 3 palavras, tá? Eu não vou usar uma frase, mas acho que é legado. Acho que o legado é algo pra gente que nos orgulha muito, né? A gente não pode esquecer nunca do legado do que o Padre Albino construiu e que as pessoas que seguiram a história do Padre Albino, desde os curadores, o conselho, responsabilidade, né? Acho que a segunda palavra, né? Então a responsabilidade nossa ela é muito grande, né? Na saúde, na educação, a gente não brinca com responsabilidade, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira muito séria. E por último, é o que a gente vai buscar sempre, né? Porque a gente só chegou onde chegou como fundação porque, apesar de ter um legado muito bonito, a gente sempre inovou, né? A gente sempre inovou, tanto na medicina, como na saúde, como no social. Então, legado, responsabilidade e inovação. Que a gente vai continuar buscando, porque o que nos trouxe até aqui talvez não seja o que nos leve para o futuro, né? Então, a gente vai continuar se provocando sempre, pensando em coisas diferentes, cercado por profissionais de alto renome como vocês, para que a gente possa continuar esse legado do Padre Albino com responsabilidade, buscando inovação para todos. Parabéns, Bruno. Parabéns, Muito professor. obrigado, professor. Excelente informação, excelente bate-papo. Eu que Muito obrigado. agradeço, as portas estão abertas da Fundação para vocês. Eu acredito que esse seja o primeiro de muitos bate-papos que a gente pode Com ter, certeza. né? Talvez até novas parcerias, né? E que vocês tenham muito sucesso com o programa. Já acompanho há algum tempo e eu tenho certeza que essa história vai continuar e levando conhecimento para a sociedade de Catanduva. Muito obrigado, gente. Acho. Obrigado. Bruno.